Senhor Jesus. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Amém. Nós estamos aqui mais uma comunhão da palavra, mais uma reunião da igreja. A nossa primeira comunhão do ano. Quando começa um ano, começa-se muitas expectativas do como será esse ano. Se eu entrar na expectativa aí das coisas que o mundo está dizendo que pode acontecer, eu fico doido. Mas uma expectativa em mim amadurece. Será que o Senhor volta? Será que o Senhor vem em 2024? Eu quero que Ele volte. Não quero morrer, quero que Ele volte. Se Ele me levar por meio da morte, amém. Mas eu quero que Ele volte. Aquele dia, Jobs, que você falou na porta da casa da minha mãe ali comigo e disse: muitos começam o ano dizendo, feliz ano novo, um ano novo. Mas nós vamos continuar a mesma pessoa querendo um ano novo. Quero que o ano seja novo, mas eu continuo velho. Como ter um ano novo se eu continuo o mesmo? Não vai ter ano novo. O que tem que ser novo não é o ano, é a minha realidade em Cristo. É o meu desfrute de Cristo. É a minha oração, a minha leitura da palavra, é a minha consagração. Essa precisa ser nova. Não adianta querer um ano novo vivendo na velhice. Que o Senhor nos faça novos. Não só agora, o ano todo. Nós vamos ter comunhão nessa noite sobre João capítulo 2. Uma passagem muito conhecida dos irmãos. O casamento em Caná da Galileia. Eu queria pedir para os irmãos abrir a palavra em João capítulo 2. Para a gente ter comunhão nesses versículos. Eu vou ler para os irmãos do versículo 1 a 11. E depois a gente vai conversando. Evangelho de João capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado, com seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aí, irmãos. Essa porção é muito, muito conhecida. O irmão Miguel compartilhou ela dias atrás conosco, na chácara. E quando eu estava preparando essa comunhão de hoje, eu achei tão rico essa passagem. Falei, puxa, tão conhecida, tão ouvida, e tão cheia de significado, tão cheia de realidade, tão cheia de prática. Quando eu casei, esse aqui foi o tema do meu casamento. Eu lembro que eu fiquei uns 4 meses preparando o que eu ia falar no dia do meu casamento. E eu falava, vou falar isso aqui, ó, João 2. Preparei e falei. Então eu sempre associava isso aqui muito só a casamento. Só a casamento. E eu pude ver que não é só a casamento também. Começando o versículo 1, começa falando 3 dias depois. 3 dias, os irmãos sabem que ao 3º dia, o Senhor ressuscitou.
Depois que o Senhor morreu, 3 dias depois o Senhor ressuscitou. E aqui, no terceiro dia, está dizendo, implica a questão da ressurreição. Mostrando que a ressurreição vence a morte. Que a ressurreição tem poder sobre a morte. E esse casamento, ele ocorreu em Caná da Galileia. Se você der uma olhada, Caná, essa palavra Caná significa terra de juncos. Você dá uma olhadinha na internet uma hora, junco é uma planta. Fica na beirada de água, quebra fácil, é frágil, é fraca. Caná significa isso, terra de juncos. E junco na escritura tem a figura de pessoas frágeis. Assim como essa planta, junco é uma planta frágil. Então esse casamento aconteceu num lugar onde haviam, em figura, pessoas frágeis. E a Galileia, irmãos, isso aqui é Caná da Galileia. A Galileia nós sabemos que era um lugar desprezado. Se você ver João 7,52, a Galileia vem algum profeta? A Galileia era um lugar desprezado. Então você pega essa figura e fala, puxa, um lugar desprezado com pessoas fracas e frágeis. Isso indica a condição miserável e baixa do mundo. Essa é a condição da figura que nós podemos tirar desse contexto. Caná aqui simboliza a terra. O mundo é como se fosse uma Caná, cheia de pessoas frágeis, fracas, para as quais o Senhor veio. É a figura de pessoas fracas, mas o Senhor veio. A vinda do Senhor para essa festa em Caná da Galileia é a figura do Senhor vindo ao mundo, ao encontro de pessoas fracas, frágeis, mortas nos seus delitos e pecados. Nós sabemos o que significa casamento, né? Casamento é alegria, é o deleite da vida humana. Festa de casamento é um lugar de alegria. Casamento está implícito isso. É um momento de alegria na vida humana. Hoje o nosso irmão Daniel Melo, o Eduardo Melo casou, né? É um dia de alegria na vida dele. Casamento é isso, é alegria. E para a alegria desses noivos, o versículo 2 fala, Jesus também foi convidado. Jesus também foi convidado. Eu acho que o grande segredo, é Eduardo Melo, não é? Eduardo Melo. Acho que o grande segredo foi esse fato de Cristo ter sido convidado para esse casamento. E eu quero convidar sempre o Senhor. No dia que eu casei, eu falei, eu quero convidar o Senhor para o meu casamento, mas eu falo isso até hoje. Já estou com 19 anos casado. Até hoje eu falo, Senhor, o Senhor é convidado no meu casamento. Não só no meu casamento, na minha vida familiar, no meu trabalho, na vida de reuniões, na escola, em qualquer lugar, o Senhor é convidado para estar, para fazer parte da minha vida. Ele tem que ser sempre o nosso convidado de honra. E nesse casamento, convidar o Senhor, o versículo 3 que fala assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. E o vinho, os irmãos sabem também, a figura do vinho, na palavra de Deus, é alegria. Vinho é algo que vem da uva, é a vida da uva. O vinho na palavra tem essa figura de alegria, a satisfação. E nesse casamento aqui acabou essa alegria. Mas traz essa figura, tira um pouco essa figura do casamento, traz essa figura para essa terra, para esse lugar de pessoas frágeis e fracas. E nesse lugar não tem alegria. Acabou. Se você olha o mundo, ele até tem uma alegria no mundo, mas ela é temporária e passageira. Ela não é permanente. Ela facilmente acaba. Facilmente ela acaba. Quando o deleite da vida do homem acaba, acaba a vida. E quando acaba a vida, acaba o deleite. Olhando de forma humana, sem olhar de forma espiritual, olhando só na esfera humana, quando acaba a vida humana,
acaba tudo. Não é isso? Você não faz mais viagens, você não faz mais compras, você não tem a satisfação de comer uma comida nova. Por quê? Porque você morreu. Quando acaba a vida humana, acaba-se o deleite da vida. Isso olhando numa esfera humana. E esse vinho aqui nesse casamento, ele era o centro dessa festa. Eu conheço alguns, já ouvi, né? Alguns comentários de pessoas do mundo. A festa foi boa, você viu? Tinha muita bebida. Bebida em festa é sinônimo de festa boa. Tinha muita bebida. Se você vai para uma festa e não tem bebida, todo mundo fala, a festa não foi muito boa, não tinha bebida. E quando a palavra fala, acabou o vinho, pode ir embora. Acabou a festa. Festa sem vinho, acabou a alegria. Acabou o deleite. Isso mostra, irmãos, que quando a nossa vida acabar, a vida humana do homem acaba-se todo o deleite da vida. Humanamente falando. Quando o vinho acaba a festa. Tudo termina. Não importa o quanto você esteja desfrutando da sua vida humana. Quando acabá-la, quando a morte chegar, acaba tudo. Quando vira o ano, né? As pessoas cantam, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Pode ter saúde para dar e vender. Pode ter muito dinheiro no bolso. Quando a vida acaba, acaba tudo. Acabou o deleite, acabou a vida. Fim. Todo o seu deleite depende da vida. Se ela terminar, tudo acaba. E isso foi o que aconteceu em Caná da Galileia. Acabou-se o deleite, acabou o vinho. Mas para a alegria desses noivos, Cristo foi convidado. E o fato do Senhor ter sido convidado não foi assim uma mera coincidência. Até o irmão compartilhou aquela vez na chácara. O Senhor sabia que isso ia acabar. Ele já conhece todas as coisas. Ele sabia que aquele vinho ia acabar. Essa foi a razão do Senhor ter ido àquela festa. Ele poderia ter agradecido o convite. Obrigado. Mas ele foi, porque ele sabia que o vinho acabaria. Ele conhecia aquilo de antemão, que aquele vinho iria se esgotar. Mas ele via ali um princípio, a oportunidade dele estabelecer o seu princípio de transformar morte em vida. Então ele foi. O Senhor, criou uma situação foi criada, e o Senhor, por estar ali, transformou morte em vida. Assim como Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 2, 19, onde ele transforma aquela água salgada em água potável, pronta para ser desfrutada. Quando o Senhor veio ao mundo, ele veio numa situação onde o deleite do homem existia, mas ele não é duradouro. Quando o Senhor veio aqui, havia a satisfação humana, mas sem ser duradoura. O Senhor veio para uma situação onde a vida humana termina no momento que acaba o deleite humano. Acabou a vida, acabou o prazer da vida, acabou a vida, acabou tudo. Então essa figura de transformar água em vinho, nós temos que interpretá-la de forma figurada. Esse símbolo aqui, essa realidade que aconteceu literal naquela vez, hoje nós aplicamos ela de forma figurada na nossa experiência. Quando a idade avança, quando o tempo passa, nós vamos percebendo que o vinho vai acabando, não percebe? O vinho, o deleite da nossa vida, eu estou falando na esfera humana, humanamente falando. Humanamente falando. Você joga bola, você corre, de repente você já não consegue correr, já não consegue fazer algumas coisas. Você vai vendo a idade chegar. Você pulava, você não consegue pular, você subia numa árvore, você fala, isso aqui não é mais para mim. Não consigo. Você não percebe que quando o tempo passa, você percebe a limitação do seu deleite na esfera humana? É isso que acontece conosco. Você vê o Senhor em João 21, 18, falou para Pedro, não falou? Falou assim, enquanto você é moço, você te cinge e vai para onde você quiser. Quando, porém, fores velho, outro te cingirá e vai te levar para onde você não quer ir. Por quê?
A idade vai chegando, o deleite da vida vai, o vinho, né? O deleite da vida vai chegando ao fim, e na esfera humana nós vamos sofrendo esse término. Por mais alegria que as pessoas aí fora possam ter, é temporário. Acaba, termina a vida, termina o vigor da vida, termina a saúde, termina o dinheiro, tudo acaba. E quando algo termina, o nosso sentimento é de tristeza, de perda. Mas é nessa hora, agora trazendo para uma figura espiritual, é nessa hora que o Senhor pode transformar a morte em vida. Nós somos diferentes do povo do mundo, irmãos. Nós não somos iguais ao mundo. Não esqueça disso. Nós somos diferentes. Nós temos uma esperança. Nós temos o vinho dentro de nós. Eu não dependo de circunstâncias exteriores para ser feliz. Eu tenho em mim Cristo, que é a própria felicidade. Versículo 4, Jesus falou assim, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Não foi desrespeitosamente que o Senhor falou isso não, tá? Pelo contrário, é uma forma respeitosa. Mulher, que tenho eu contigo? O Senhor tinha dito aqui que a hora dele não havia chegado. E eu desfrutei muito disso, porque a hora do Senhor não é a nossa hora. O tempo do Senhor não é o meu tempo. O tempo é dele, não é meu tempo. Em todas as circunstâncias da sua vida, irmãos, do nosso viver, o Senhor tem o tempo dele. E eu preciso me sintonizar com esse tempo do Senhor, com essa vontade do Senhor. O tempo dele é diferente do nosso. Saiba de uma coisa, nada no seu viver está passando desapercebido do Senhor. Nada na sua vida está passando desapercebido do Senhor. Nós cantamos um hino aqui, o 221, né? Não há angústia e gemido algum, lágrima ou mesmo. Não há angústia e perigo algum, lágrima ou mesmo, gemido algum despercebido. Por quê? Porque no trono há um que está cuidando dos seus, um a um. Não tem nada desapercebido do Senhor. Nada. Talvez você esteja passando um problema e está esperando a solução desse problema que não chega. E para você já está demorando demais isso. Mas já está tanto tempo. Saiba de uma coisa. O Senhor está sabendo disso. E na hora certa o Senhor vai transformar a morte em vida. Na hora certa Ele vai fazer alguma coisa. Ele vai agir. Então o tempo do Senhor não é o nosso. Isso me leva para aquela porção da morte de Lázaro. Em João capítulo 11. Mandaram avisar Jesus, olha, aquele a quem amas, ainda falaram desse jeito, Senhor, seu amigo a quem amas, está enfermo. E eu acho interessante o versículo 6 de João 11, porque fala assim, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. O Senhor ficou sabendo, e ele ainda demorou 2 dias. Quando você fica sabendo que alguém está precisando de ajuda, o que você faz? Na hora. Quem está precisando? Estou indo. O Senhor ouviu aquilo de Lázaro, o amigo dele, que ele amava. Ele ainda demorou 2 dias, irmãos. Quando você olha isso, você fala, Senhor, por quê? O Senhor respondeu, essa enfermidade não é para a morte, mas é para revelar a glória de Deus. Mas lá na Maria, lá na Marta, não sabiam disso, estava lá, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Ainda bem que isso está escrito para a nossa advertência, para o nosso ensino hoje. Porque se o Senhor está demorando, na sua cabeça, e está demorando em responder uma oração, isso é para a glória dele. Ele tem um propósito aí. Ah, mas está demorando. O Senhor está vendo. Creia. O Senhor tem o tempo dele. O Senhor tem as circunstâncias da nossa vida para se manifestar.
E Ele deseja isso. Em cada situação, irmão, na vida de cada um aqui, o Senhor quer se manifestar nas circunstâncias. Não murmure, não reclame, não chute o balde, não se desespere. Creia. Descanse. O Senhor sabe. Nada do que você está vivendo é oculto ao Senhor. O Senhor sabe de tudo. Se ainda Ele não fez algo, se o Senhor ainda não pôs a mão, se o Senhor não resolveu, se o Senhor não tirou esse problema que você está achando que tem que sair, é porque ainda não chegou a hora dele. Mas Ele está vendo. Assim como foi com Lázaro. Ele ainda demorou 2 dias para ir. E aí no versículo 17 de João 11, chegando Jesus, aí ele chegou. Ele encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Irmãos, ainda que esteja doendo o que você está passando, o Senhor está vendo. Mas Ele vai chegar. Ele vai chegar. E eu acho interessante que Ele chegou, Lázaro tinha sido sepultado, quantos dias? 4. Quando a gente nós fizemos aquele estudo de quanto tempo o homem tem na Terra, né? Desde Adão até Cristo, nós temos em torno de 4.000 anos. Desde Adão até hoje, em torno de 6.000 anos. E nós estamos para entrar no 7º ano, que é o reino, que é o descanso. Então, em torno de Adão até hoje, mais ou menos uns 6.000. Até quando Cristo veio, quantos anos eram mais ou menos? 4.000 anos. Cristo chegou, Lázaro estava morto, sepultado havia 4 anos. A Maria falou para ele assim, a Marta falou para ele, já está fedendo, Senhor. O Senhor, quando veio a essa terra, o homem já estava morto em Adão, fazia 4.000 anos. O homem já estava fedendo. E Cristo chegou. Cristo chegou para quê? Para transformar a morte em vida. Ele chegou por causa de você. Por causa de mim. O Senhor chegou. O Senhor sabe de tudo. Nada está desapercebido ao Senhor. Ele tem o tempo dele. Ele tem a hora de fazer. Eu só quero estar em comunhão com o Senhor. Para desfrutar desse mesmo tempo que Ele. O versículo 5, a Maria falou para os serventes, fazei tudo o que Ele vos disser. Irmãos, quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós somos supridos, nós somos felizes, nós ficamos satisfeitos. É ou não é? Olha que diferente, se alguém fizer a minha vontade, eu vou ficar feliz. Suzé, o Miguel, o Nélio, fizer a minha vontade, eu vou achar o máximo. Todo mundo fizer a minha vontade, eu é que vou ficar satisfeito com isso. E, se todo mundo fizer a sua vontade, você vai ficar satisfeito com isso, não é? Agora, com o Senhor, quando nós fazemos a vontade do Senhor, nós é que ficamos satisfeitos. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele fica feliz e compartilha conosco essa mesma alegria. Então, fazer a vontade do Senhor traz para nós satisfação, salvação, libertação. E a Maria falou, fazei tudo o que Ele vos disser. E essa lição nós precisamos aprender. Eu quero fazer a vontade do Senhor. E aí, o versículo 6 fala que havia ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificação. Aqui fala que cada uma levava 2 ou 3 metretas. Eu procurei saber, uma metreta é em torno de 30, 40 litros de água que cabe nela. Cabia aqui de 2 ou 3 metretas, então cada talha tinha aí em torno de 80 a 120 litros. Você multiplica isso por 6, dá de 480 a 720 litros. É muito líquido, é muita água. As talhas estavam ali. Interessante que eram 6 talhas, que na palavra de Deus, o número 6, ele significa o quê? Representa o homem natural criado, que foi criado no 6º dia. Então esse número 6 é uma figura desse homem natural. Uma figura do homem sem Deus. É o homem natural. E essas talhas eram usadas para as purificações. Ou seja, isso era usado por uma prática da religião judaica para que os homens ficassem limpos. O homem se lavava nas suas purificações da sua religião. Esse homem natural, praticando uma religião para ficar limpo, lavando a mão, os pés, alguma parte do corpo. Ou seja, algo exterior e religioso, sem realidade.
Essa era a figura do homem quando o Senhor veio. Um homem natural, sem a vida de Deus, vivendo uma fachada de religião, tentando se limpar a si próprio, para ficar bem. E assim é a situação de muitos no mundo. Mas o Senhor faz o quê? Transforma a morte em vida. O Senhor não trabalha limpando a gente de fora para dentro. Ele nos limpa de dentro para fora. O Senhor está nos tornando cada vez mais a sua expressão por meio de um trabalhar de dentro para fora. E aí o Senhor falou assim no versículo 7. Enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Água dentro de talha, eu me lembro disso quando a gente estudou no passado, João, era água parada, né? A água parada dá dengue, não dá dengue? Ninguém pode deixar água parada. E água na palavra de Deus tem significado de vida e de morte. Em algumas porções é de vida, em outras porções é de morte. Do seu interior fluirão rios de água viva. Representa águas de vida. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. É morte. É a figura de morte. E essa água nas talhas eram águas paradas. É uma figura de morte. Você vê a figura do homem direitinho aí? O homem natural, repleto, cheio de morte. É assim que era a condição. É assim que é a condição do mundo, e era assim que era a condição daqueles de nós antes de conhecer o Senhor. Mas o Senhor faz o quê? Manda encher aquilo d'água e nós sabemos o resultado. Aquela água se torna vinho, ou seja, vida. Irmãos, só o Senhor tem capacidade de trazer à existência as coisas que não existem e de transformar a morte em vida. E Ele fez isso em você. Eu não digo que Ele está fazendo só, eu digo que Ele fez, já fez. Isso é uma obra que você já pode desfrutar. Creia nisso. Desfrute essa realidade. E Ele faz isso constantemente no nosso viver. E quando encheram aquilo de água, o Senhor virou para eles no versículo 8 e falou assim: então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles foram lá, tiraram a água e levaram para o mestre-sala. E o mestre-sala, quando provou dessa água, ele foi correndo falar para o noivo. Olha só, irmãos, na cabeça dos serventes foi colocado água. Eles viram, eles que colocaram. E de repente aquela água é levada e o mestre-sala começa, esse vinho é bom demais. Esse milagre, esse sinal de transformar a morte em vida, você percebe o poder que Deus tem de trabalhar na sua situação e de repente você passar a ser motivo da expressão de Deus para os outros, porque foi operado em você uma transformação de morte para a vida. Quando esse mestre-sala chamou o noivo, ele ficou encantado com aquilo. Ele falou, todos costumam pôr primeiro o vinho inferior, mas você guardou o bom até agora. Olha só, irmãos, dentro de nós foi feita uma obra de transformação de morte em vida. Assim como dentro das talhas foi transformada uma água em vinho. Dentro de você foi transformada uma situação de morte em vida. Você hoje vive uma realidade de casamento que nunca mais vai acabar. Dentro de você hoje não tem água parada, tem o espírito da vida. Dentro de nós hoje tem esse gozo, tem essa alegria, que é Cristo que está aí dentro. Aqui uma figura dessa porção, que era vinho literal, é essa figura de Cristo em nós hoje. Então nós temos hoje a plena alegria que nunca mais vai acabar. Jesus não levantou no último dia, né? Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque nós temos esse rio, essa vida, essa pessoa que é o Senhor. E da mesma forma com que esse mestre-sala, né, descobriu que esse vinho novo era muito melhor que o vinho anterior, dessa mesma forma nós vamos descobrir, nós temos que descobrir,
que a vida que nós ganhamos, Senhor, agora é muito melhor que a antiga. A vida que você ganhou do Senhor é muito melhor que a vida que você ganhou de Adão. Mas é muito melhor. O mestre Sala ficou encantado com aquele vinho. Esse segundo vinho aqui é melhor, é bom demais. Como é que você guardou ele até agora? Essa tem que ser a nossa reação. Senhor, a vida que o Senhor me deu é muito melhor que a vida que eu tinha. Quando eu tocar nisso, irmãos, eu vou querer viver só pela segunda vida. Não quero mais viver pela velha. Vai haver em mim um ardente desejo de viver a vida de Deus. Eu preciso provar essa realidade. Igual o mestre Sala provou esse segundo vinho. Essa antiga, a vida antiga é simbolizada pelo vinho antigo, o primeiro vinho. E a nova vida é simbolizada pelo segundo vinho que o Senhor multiplicou. Quando você vai em 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 45, 1 Coríntios 15, 45, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O 46, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. A primeira vida que você ganhou, irmãos, que veio lá do seu pai, da sua mãe, ela é muito inferior a essa segunda vida que nós ganhamos, que é do céu, que é celestial. E nós precisamos desejar viver por meio dessa segunda vida, que é do céu, que é celestial. Se vivermos por meio dessa vida, a satisfação humana durará para sempre, porque ela é por meio do vinho que nunca se acaba. Mas se eu viver tentar viver a minha vida por meio da primeira vida, vou viver em busca de uma satisfação constante e nunca vou alcançá-la. Quando nós vivemos pelo Espírito, a satisfação é plena todos os dias. Sempre. Sem acabar, sem final. Então, irmão, não importa a situação que você esteja passando, o Senhor pode mudar. Ele pode transformar a morte em vinho. E Ele transforma a morte em vinho não é só no casamento, tá? No trabalho, na escola, no viver familiar, em qualquer situação, Ele pode transformar a morte em vida. E nos trazer para a sua realidade. O último versículo aí, o versículo 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais. E é interessante que aqui chama-se sinais. O Evangelho de João fala-se muito em sinais. Quando se refere aos milagres, fala-se sinais. Interessante, não é somente um milagre, é um sinal. Para que serve um sinal? Para você ver e observar, não é? Sinal vermelho, para. Sinal verde, pode ir. O sinal está querendo te mostrar alguma coisa. E aqui deu o Senhor início aos seus sinais. O que o Senhor quer mostrar para nós, irmãos? O Senhor veio transformar a morte em vida. Ele veio para um monte de gente fraca, falha, frágil, pecadora, e levou essas pessoas para uma realidade de vida. Nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O Senhor te tirou de uma condição de terrena e te levou para uma condição de assentar nos lugares celestiais. O Senhor te tirou de uma condição do reino das trevas e te levou para uma condição do reino do Filho do seu amor. E isso é o que o Senhor fez aqui. É essa transformação que o Senhor fez na sua vida. E se você ler o Evangelho de João, aconteceu isso em todos os sentidos. Todas as passagens, a mulher samaritana, Nicodemo, o Senhor sempre transformando a morte em vida. Esse é o princípio do Senhor agir. Para finalizar, eu queria só ler um pedacinho do estudo Vida de João, sobre a figura da mãe de Jesus, que é Maria. A Maria, que é a mãe do Senhor, ela simboliza o homem natural. Eu vou ler para os irmãos. A Maria, mãe de Jesus, simboliza o homem natural. Maria, mãe de Jesus, simboliza aqui o homem natural, que nada tem a ver com a vida
e que deve ser subjugado pela vida divina. Quando o vinho acabou, o homem natural apareceu e até mesmo orou ao Senhor. Quando Maria lhe disse que eles não tinham mais vinho, Jesus respondeu que nada tinha a ver com ela, que ainda não era chegada a sua hora. Com frequência, somos exatamente como a mãe de Jesus. Somos a Maria de hoje, orando como um homem natural, de acordo com a nossa vida natural. Frequentemente, o Senhor permitirá que o vinho se acabe em certas situações, a fim de que ele possa ter uma oportunidade para transformar morte em vida. Até mesmo em uma igreja local, o Senhor pode permitir que a situação entre em morte. Nesse caso, o homem natural orará: ó Senhor, faz alguma coisa para salvar a situação. Se orar dessa maneira, o Senhor se voltará para você e dirá: que tenho eu contigo? Tu nada tens a ver comigo nessa questão. Quase todos nós agiríamos como Maria. Que deveríamos fazer então? Não devemos fazer coisa alguma. Deixe a morte vir à tona e ser exposta. Então o Senhor Jesus entrará em cena. Todos precisamos admitir que muitas de nossas orações têm ficado sem resposta. Muitos dos irmãos casados, por exemplo, oram pela esposa dizendo ao Senhor: ó Senhor, tu conheces a minha esposa. Senhor, tu precisas transformá-la. Que tipo de oração é essa? É a oração de Maria. A oração do homem natural. Não ore dessa maneira. Deixe a morte da sua esposa vir à tona. Deixe Lázaro morrer e ser sepultado. Então o Senhor Jesus virá e ressuscitá-lo-á dentre os mortos. Deixe sua esposa, assim como Lázaro, morrer, ser sepultada e começar a putrefar-se. Se fizer isso, o Senhor Jesus virá e transformará morte em vida. Com muita frequência tenho recebido cartas de indivíduos ou igrejas que clamam por socorro dizendo: irmãos, somos tão fracos, por favor, venha ajudar-nos. Sempre que recebo tais cartas, digo: vocês estão fracos, mas ainda não estão mortos. Mesmo que estivessem mortos, ainda não começaram a cheirar mal. Precisamos esperar até que a situação de morte venha à superfície. Então o Senhor Jesus entrará em cena para transformar morte em vida. Tudo o que ele faz é de acordo com esse princípio: transformar morte em vida. Você estuda o Vida de João. Irmãos, esse é um princípio do Senhor agir também. Assim como Lázaro, assim que ele recebeu a notícia, ele ainda se demorou mais 4 dias, mais 2 dias, para a coisa morrer e cheirar mal. Na nossa experiência, às vezes o Senhor permite nós acabarmos com todas as nossas forças, para que ele tenha caminho. Aquela pessoa que está afogando, né? Se você pular ali, ela estiver afogando, ela te afoga junto. Então muitas pessoas esperam ela ficar molinha. A hora que ela estiver quase morrendo, você pula, aí você salva, porque ela não vai reagir. Nossa circunstância, às vezes, a gente chega ao ponto de perder a reação. Mas não devemos desesperar, porque nessa hora o Senhor vem. Não, irmão, você não está sozinho. O Senhor vem. Tem muitas conversas para 2024. Conversas do mundo. Tem muitas previsões. Não digo de adivinhação, não. Digo científicas, econômicas. Se você for ler isso, você vai entrar em angústia. Porque não tem nada bom. E se de fato alguma delas se concretizar, mesmo assim, nós precisamos crer que o Senhor vai transformar a morte em vida. Assim como foi durante a Covid, havia um pânico interior, até mesmo dentro de muitos de nós. O Senhor vai, e agora? Vou morrer, vou sair na rua, vou morrer. Mas o Senhor sabia de tudo, irmãos. E o Senhor cuidou de todas as coisas. E nós estamos caminhando para a volta do Senhor. E aquilo que está escrito na palavra, vai se cumprir. Não tem nada errado, está tudo certo. Nós só temos que confiar no Senhor, que Ele tem o tempo dEle. E Ele vai transformar, dia a dia, transforma a morte em vida. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Vou fazer uma oração para a gente terminar a reunião. Senhor Jesus, Senhor, nos achegamos a Ti, confiantes no Teu amor e na Tua misericórdia. Não confiantes na nossa pessoa,
não confiantes na nossa capacidade. Muito pelo contrário. Nós precisamos de Ti. Nos achegamos a Ti que um dia veio ao nosso encontro e mudou a nossa situação. O Senhor mudou a condição de cada um de nós. O Senhor nos encheu do Espírito. O Senhor transformou a nossa condição de morte em vida. Se hoje nós podemos Te expressar, é porque há vida em nós. Se hoje nós podemos Te servir, é porque há vida em nós. Se hoje nós podemos crer em Ti e Te amar, é porque há vida em nós. Essa vida é o próprio Deus. Senhor, por isso, aumenta essa realidade em nós. Esse desfrute dessa pessoa maravilhosa. Para que as circunstâncias aí fora não nos influenciem. Pelo contrário, possamos permanecer inabaláveis. Sendo um testemunho vivo daquilo que o Senhor é. Sendo um testemunho glorioso para Ti, diante desse mundo. Resplandecendo como luzeiros no meio dessas trevas. Que o Senhor alcance essa realidade em nós. Abençoa a Tua igreja. Que o Senhor possa dia a dia trazer essa realidade para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor veio ao nosso encontro. Porque o Senhor nos amou e mudou a nossa história. Jesus Cristo é o Senhor. Amém.